por que o Nico de la Cruz jogou menos do que os outros jogadores nesse início? Teve um corte no pé. Com um corte no pé, ele não conseguia vestir a chuteira e nem o tênis. Se um jogador não consegue colocar um tênis ou colocar uma chuteira, ele não pode correr. Se ele não corre, ele descondiciona. E aí, quando ele volta a treinar, quando a cicatriz do pé já permite ele fazer algumas coisas, ele precisa se readaptar novamente aos treinamentos. Isso toda essa parte foi um processo. Nada. Agora, como eu falei para vocês, o campo artificial, existem alguns jogadores que precisam de certos cuidados com as articulações. O Nico é um deles. Se o Nico hoje nesse campo artificial, não fosse artificial, o Nico jogaria. Mas como foi artificial, eu não coloquei ele. Não ia colocar o Luiz Araújo também, que também teve um problema no joelho, mas precisei colocar ele. Aí tive que deixar ele 60 minutos. Mas não teria colocado também, né? Então, alguns eu posso ir gestionando melhor, outros não. Mas o importante é que todos eles estejam disponíveis quando a nossa equipe mais precisar, que quando vamos entrar numa sequência de jogos. De quarta, domingo. O Nico, como eu falei, ele poderia ter jogado porque o próximo jogo é só no sábado. Então ele tem tempo para recuperar, ele tem tempo para se readaptar, mas tomei uma decisão minha, única, exclusivamente minha, de não colocar ele porque pensando, daqui uns anos ele vai me agradecer com o joelho. É isso. É nítido e notório que o Flamengo tá tendo cuidados especiais com o Nico de la Cruz e com alguns outros atletas do elenco. O que talvez não tenha gerado consciência de todos os que acompanham o ambiente rubro-negro é que tem muito mais gente também sendo preservada, ou que isso é uma diretriz geral do clube para lidar com essa temporada. Eu fiz no início da temporada um vídeo falando sobre a estratégia que o Flamengo teria para a gestão do elenco, até a partir de um discurso do BAP na sua posse, e hoje a gente vai analisar os 13 primeiros jogos desse ano comparado aos 13 primeiros jogos do ano passado, sob o aspecto de minutagem. Quem será que jogou mais, quem jogou menos, qual é a média dos titulares, qual é a média dos reservas, tudo isso falando sobre tática sem tatiquês. E se a tua minutagem de qualificação profissional estiver baixa, você tem uma oportunidade de ter um descontaço na Semana do Consumidor hashtag de 2025. Essa, na verdade, é a primeira Black Friday do semestre, que vai rolar entre os dias 11 e 17 de março, depois do Carnaval, ou seja, depois do ano oficial iniciado. A hashtag é uma das maiores empresas de treinamentos da América Latina e está focada em fazer você se destacar no mercado de trabalho. Eles te entregam cursos sem nenhum pré-requisito, e você pode aprender Excel, Python, Power BI, inteligência artificial, análise de dados, full stack, vários outros cursos, tudo isso sem nenhum pré-requisito, indo do básico até o nível que eles chamam de impressionador, que é o que te dá destaque em qualquer empresa onde você trabalhe ou queira trabalhar. Nessa Semana do Consumidor, eles vão fazer descontos de até 50% ou até mais de 50%. Aproveita, clica no link que está no comentário fixado ou mira o celular ao QR Code que está na tela e fica ligado nessa promoção para dar uma guinada no teu 2025. Vamos pro campo. Foram utilizados para essa análise os aplicativos Sportbase e SofaScore, com adaptações também manuais, pois o amistoso contra o São Paulo, por exemplo, ficou fora de todas as bases, mas eu não deixei fora da minha base. Então foram números formatados por mim com conferência, muitas vezes até manual, para que não tivesse nenhum erro para vocês. E o Oscar de maior minutagem de 2025 vai para o camisa 10 da zaga, que é o jogador com 1 minuto de diferença para o Bruno Henrique, que mais atuou em 2025. Ele começou 7 dos 13 jogos, né? Lembrando que teve jogos que o time sub-20 foi utilizado, e jogou 613 minutos, de acordo com esse levantamento. E como é que foi isso em 2024? Em 2024, o jogador mais utilizado após 13 jogos tinha 961 minutos. Estamos falando de 50% a mais de minutagem. E iniciou 10 jogos, quase 50% mais também de jogos iniciados. Então, a gente deve estar falando do mesmo período? Não, teve 2 semanas a mais ali que espaçou um pouco mais esses jogos, mas digamos assim que é 50% mais da minutagem em, 20% a mais de tempo, nem isso. Então, é bastante representativo. Aí a gente imagina, esse cara deve ter sido o Bruno Henrique, ele deve ter sido, o Fabrício Bruno, caras de muito vigor físico.
Gente, esse cara foi o Arrascaeta, tá? É loucura, né? A gente pensar em como o Arrascaeta terminou o ano de 2024, como ele começa esse ano e a minutagem que ele teve nos 13 primeiros jogos só com o Campeonato Carioca de 2024. Claramente, há uma diferença de diretriz. Então vamos continuar entendendo aqui quem foi o que menos jogou. O que menos jogou tem spoiler, né, no início do vídeo. O que menos jogou entre os titulares que não estão lesionados foi o Nico de la Cruz. O Nico de la Cruz tem 251 minutos na temporada até aqui, com 4 jogos iniciados. Bom, em 2024, quem é que estava nessa condição? Pois é, nessa condição estava o Luiz Araújo, que tinha 660 minutos, muito mais do que o dobro, com 8 jogos iniciados, o dobro de partidas iniciadas. O Luiz Araújo saía do time eventualmente muito mais por uma opção técnica da comissão técnica, que demorou a gostar do futebol dele, né, a última comissão técnica, do que de fato com qualquer ideia física, né, qualquer pensamento fisiológico e etc. E isso veio a ser cobrado também ao fim da temporada, que ele já não estava mais disponível. Quando a gente olha a minutagem média dos titulares e dos reservas, analisando, reduzindo o elenco a 22 atletas, tá? Então, aqueles caras que são reserva do reserva não entram na disputa aqui na análise. A gente olha o quê? Que em amarelo mostarda, os titulares em 2025 fizeram em média 498 minutos. E os titulares em 2024 fizeram em média 810 minutos. O que conta a favor de 2024 e conta 2025? Por exemplo, Alexandro, que está lesionado e tem uma minutagem mais baixa do que o Nico de la Cruz, tá? Então, isso, óbvio, que isso conta. O Flamengo tem algumas lesões em 2025. De titular absoluto, só a do Alexandro, né? Sem falar de Pedro, Vinha, né? Que estão numa outra seara ali de caras que ainda não são titulares porque há muito tempo que o time não conta com eles. E em 2024, era um time que, de fato, nessa altura da temporada, estava na ponta dos cascos. Mas a temporada é longa, meu filho. E é claro que isso ia ser cobrado em algum momento, especialmente com data FIFA, com diferença de preparação, etc, etc. Os reservas, isso também é refletido, né? Então os reservas dessa temporada, eles são muito mais utilizados do que na temporada passada. 337 minutos em média contra 273. Pô, mas por que a barra da direita tá maior do que a barra da esquerda se a gente tá falando do mesmo número de jogos? Gente, a diferença se dá porque em 2025 teve muito mais gente jogando fora, com uma minutagem representativa, jogando além desses 22 jogadores de linha mais importantes. Lembrando que desde o início da análise estão sendo considerados apenas os jogadores de linha, né? Uma diferença grande de premissa do Felipe Luiz, que prometeu não, digamos assim, não comprometer, não hipotecar a temporada por campeonato estadual. Prometeu bem e tá cumprindo bem. Se vai dar certo ou não, é uma pergunta que a gente vai ter que responder ao fim da temporada, mas que tá sendo correta a estratégia, isso não me resta nenhuma dúvida, né? Além disso, ela é facilitada pelo fato do Felipe Luiz ser um treinador versátil, que muda muitas vezes até a formação e muda a estratégia de jogo e a escalação de acordo com o adversário e com o contexto do jogo seguinte. Então isso em si facilita muito as coisas para que você não sobrecarregue determinados jogadores. Além disso, o elenco me parece um pouco melhor também do que o elenco que começou a temporada passada. Mas é muito claro, e isso era verbalizado à época, de que o campeonato estadual era uma das prioridades. E o Tite, que tinha tamanho para lutar contra isso, optou por não lutar. Mas não é o único culpado, óbvio, talvez não seja nem o principal culpado, afinal de contas, aparentemente a diretoria anterior queria muito se eleger e queria muito vencer todos os títulos para que isso fosse mais provável e talvez ao querer demais acabou colocando os pés pelas mãos e acabou ficando mesmo fora da própria eleição. Entre erros e acertos, é muito claro que a temporada de 24 foi um erro bastante retumbante, digamos assim, da diretoria anterior, que aparentemente não vai ser repetido pela atual. Aparentemente, né? Nessa seara da política, a gente precisa sempre esperar e analisar criticamente a cada passo dado, tá bom? Até aqui, tão de parabéns, e esse vídeo demonstra isso aqui, tá bom? Deixa o teu like, se inscreve no canal,
se inscreve no canal, por favor, pra gente alcançar os 77 mil inscritos e ir logo aos 80 mil, depois aos 100 mil, que eu quero terminar o ano com uma plaquinha aqui. Esse ano eu vou pro Mundial de Clubes, vou estar lá presencial e isso tem custo e com a tua ajuda, seja se inscrevendo, seja dando like, hypando o conteúdo, seja também se inscrevendo num curso da hashtag treinamento do Laboratório do Futebol de quem fortalece esse canal, você vai me levar até lá, tá bom? Muito, muito obrigado e eu fui!